Pod Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 16 do Pod Next. E para isso tô eu, JP, que finalmente cortei meu cabelo. Por sinal, também cortei no último sábado. Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E tô aqui chocado que Araraquara não é mais a terra da laranja. Olá, queridos ouvintes, vocês estão ouvindo isso? Este é o som do meu microfone que finalmente chegou. Obrigada, Correios, por fazer o seu trabalho. Aplausos pros Correios, por favor. Não merece, tá um mês atrasado, cara. Bom, vamos embora então falar de política, economia, história e muito mais. Bora nessa. Bora pro programa. E a pauta quente da semana dava até título de livro: Eleições Americanas em Tempo de Pandemia. Já a nossa personalidade é bem brasileira e foi entregue de bandeja pela polícia no dia da gravação. Na estatística, falaremos de um assunto super importante: saúde mental na pandemia. E convidamos a Ana Arantes para falar um pouco mais sobre isso. No Brasil, o Copom corta juros no Brasil mais uma vez. E eu respondo: será que é possível vislumbrar a economia brasileira no pós-pandemia? Vamos combinar que briga de família é comum no Facebook, mas a que veio parar na nossa pauta hoje envolve um ditador e o seu primo. O Brasil é o primeiro país que vai testar o pagamento via WhatsApp, e eu explico tudo como funciona na pauta de tecnologia. A África continua na pauta de meio ambiente, com um número explosivo de casos de gripe suína. Mas tem alguma coisa positiva que o Gustavo vai contar pra gente. E para terminar com chave de ouro, a agenda histórica com JP e as nossas queridas dicas da semana. Vamos lá? Esse episódio é dedicado a Guilherme Augusto Santos da Silva. Assunto quente da semana. Vamos então falar hoje sobre eleições americanas em meio à pandemia. Como que isso vai rolar? As primeiras indicações é que vai ser uma confusão magistral. Se a gente levar em consideração o que já aconteceu nas primárias recentes, as filas quilométricas, a opção de voto por correio que a cédula, vamos dizer assim, entre aspas, porque aqui nos Estados Unidos não é uma cédula igual a gente tem na cabeça do Brasil, né? Que só os candidatos são páginas e páginas de coisas. Sim. Que você vota. Não andou chegando na casa das pessoas a tempo. Ou seja, foi um caos no Wisconsin, Pensilvânia e mais recentemente na Geórgia. Então vamos passar por isso e por algumas movimentações que os partidos estão fazendo para viabilizar as eleições 2020. Os protestos, né, que ocorreram nas últimas semanas, aglutinando gente nas ruas, abriu caminho para o Mr. Trump reativar o seu carrossel de rallies, né? Como é que é o melhor termo de rallies em português que o Trump comício, faz? Mas não é bem um comício, é mais um... É um circo. É um circo. O melhor termo seria o circo. O circo do Trump vai retomar seu itinerário por aí, né? E começa já agora, nessa semana, não? Na semana que vem, quando é, Gustavo? Esse fim de semana já. E vamos ver no que vai dar, porque o comitê, né, que cuida dos comícios, circo aí, tá dando números impressionantes de procura por ingresso, porque tem que comprar ingresso pra ir na parada, né? E tem um número impressionante, assim, de mais de 1 milhão, né, de pessoas interessadas em comprar. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Então, é uma confusão com esse negócio de ingresso, porque é o seguinte: você tem que pegar algum tipo de ingresso para você entrar no recinto. Determinados ingressos são de graça, vamos dizer, porque você não tem como cobrar da pessoa. Mas agora é aquela coisa, você quer ter acesso a uma palestra com o Trump, você quer ter acesso a... Então, tem vários níveis de ingresso. Você quer sentar ali no negócio, você quer ficar mais perto do presidente, você paga um pouquinho mais. E muita galera que pega o ingresso de graça acaba vendendo num StubHub, num site especializado desses muito louco. De venda de ingresso, porque olha, eu tenho aqui um ingresso exclusivo para ver tal coisa e tal. Vira o Super Bowl. Uhum. Para fazer um paralelo com esportes, né? E, enfim, primeiro esse comício, esse circo começa a rodar por Tulsa, que é extremamente simbólico.
muito, né? Por vários motivos, né? Você tem toda a situação dos atentados da Black Wall Street. Tem uma nerdologia sobre isso, procurem. Mas também você está falando de Oklahoma, um estado que tem um grande número de eleitores do Trump, né? Porque tá ali na meiuca ali do meio oeste, né? Tá no olho do furacão do MAGA. Quer dizer, é um estado ali que não tem a menor chance de ninguém não votar republicano. Não podia ser quem quer que fosse do partido, isso é muito difícil não ganhar um republicano ali. Mas logo depois a coisa começa a engrenar porque ele vem pra Flórida, né? Agora, só falando que essa semana saiu entrevistar o Dr. Fauci, né? O conselheiro de... Eu não sei qual é exatamente não é conselheiro de saúde, eu não sei qual é exatamente o cargo dele, mas tem aquele termo famoso do czar, né? Ele é o czar epidemiologista aí dos Estados Unidos. Tá bom. Pode ser. E perguntaram pra eles, se ele iria no rally do Trump, né? Ele falou, eu não iria, porque eu sou grupo de risco pela minha idade, né? Dizendo assim, tu vai por tua conta e risco, né? Uhum. Você vai juntar, sei lá, 20 mil pessoas, que é o que cabe mais ou menos numa dessas arenas, assim, que geralmente é uma arena de basquete que o nego usa pra fazer os negócios. E aí tu vai juntar 20 mil cabeças lá aglutinadas. Provavelmente o percentual que vai estar usando máscara é bem pequeno. Porque o cara que tá lá em cima não dá o exemplo, né? Então... A gente falou no programa 15 que já estava circulando uma espécie de termo de compromisso e quem entrar nesses ginásios, quem for ver de fato todo o espetáculo... vai ter esse termo de compromisso. Você não vai poder processar o Partido Republicano por ter sido contaminado com Covid-19, que é meio uma forma de lavar as mãos e dizer, olha, você tá vindo aqui, é sua conta e risco. Mas você quer casar quanto que os caras vão fazer, os caras que eu digo assim, a mídia, vão fazer um levantamento exato de quantas pessoas você, daqui a umas 2-3 semanas, você vai poder relacionar que pegou a parada lá. E quantas morreram? Isso vai sair com certeza. Não, isso eu não tenho dúvida disso, mas você falou negócio de máscara, JP, existe a MAGA Mask, né? Não sei se você viu por aí a máscara MAGA e tudo, você compra no site oficial do presidente, vai ter trocentas barraquinhas com toda certeza na porta do ginásio vendendo. Eu só acho que a gente precisa fazer um contraste aqui. Enquanto o Trump tá insistindo em fazer rallies presenciais, o Biden já deixou claro que ele vai fazer tudo online, né? Então, também tem aí um posicionamento de como lidar com a pandemia muito forte, que já é um posicionamento político de campanha. O que é mais funcional ou não, só o tempo vai dizer, né? Exatamente. Agora, esses rallies, esses comícios já estão levando a conversa para uma outra questão que estava um pouco escondida, né? E mais importante, né? Que são as convenções dos partidos, que é quando os candidatos são oficializados. E elas começariam agora, no começo, na primeira quinzena de julho, mas já foram adiadas para agosto. É um mesinho só a mais, mas enfim, foram adiadas. Começa pelo Democrata, porque começa pelo partido que não tá no poder, né? Primeiro o que não tá, depois o partido do presidente. Então começa pelos democratas, os democratas vão fazer... Os democratas começam dia 17 de agosto e vai ser no Wisconsin, um estado que é fundamental no prospecto de retomada, né, do governo, que os Wisconsin que normalmente vota democrata, o Trump acabou ganhando lá em 2016. E aí na semana seguinte acontece o do Partido Republicano, que seria em Charlotte, na Carolina do Norte, mas o governador democrata da Carolina do Norte botou uma penca de empecilhos ali de aglutinação de pessoas na arena. Ele quis limitar o negócio. E para não ficar a imagem de tudo vazião lá, o comitê do Trump tá mudando o local da convenção. Quer dizer, o primeiro dia e a parte de business e de acordos, elas vão continuar lá na Carolina, que é um estado importante também no espectro desse colégio eleitoral americano. Essa parte vai acontecer lá em Charlotte, mas a parte espetaculosa, vamos dizer assim, que são os discursos, né? E que termina com a aceitação da candidatura
do Trump e do Biden, vai acontecer em Jacksonville, aqui na Flórida, que é onde a eleição praticamente vai ser definida esse ano, né? Quem ganhar a Flórida praticamente vai levar o cargo aí de presidente. Então os republicanos manobram para cá. Uma coisa que eu acho que também vai ser super importante aí, na verdade a gente vai deixar em aberto para pautas quentes futuras, essas convenções, né, para quem nunca viu, as principais figuras do partido vão, discursam, demonstram seu apoio, né, historicamente a gente vê Bill Clinton falando, os ex-presidentes, senadores e tudo, e várias personalidades republicanas já demonstraram que não vão apoiar o Trump nessas eleições. Então, acho que também vai ficar aí qual vai ser esse line-up republicano, qual vai ser as grandes figuras que não vão estar presentes, seja porque elas não vão estar presentes fisicamente e talvez estejam no telão já mandando uma mensagem de estarem discordando, né, da questão toda presencial, e de quem realmente não vai aparecer, que já foram vários muitos nomes. deles já não apareceram em 2016. Mas agora a lista deu uma aumentada braba, né? Agora a lista vai ser maior, mas muitos já não apareceram em 2016. E aí a gente volta pro assunto de como vai rolar isso tudo na pandemia, já que as convenções vão estar comprometidas. Mas e depois? O quanto já estão se preparando para que em novembro flua, né, o processo eleitoral? Só para registro, partidos nanicos, né, vamos dizer, que ainda lançam seus candidatos, etc. Alguns já realizaram suas primárias, suas convenções, desculpa, e já tem candidatos, já tem nomes constando nas urnas, vamos dizer assim. Então, o Partido Libertário, por exemplo, já tem a Joanne Jorgensen, que é uma psicóloga, concorrendo à presidência. E o Partido Verde anunciou convenção deles para começo agora de julho. Então eles estão entre dois candidatos, eles ainda não confirmaram quem vai ser, mas um candidato é o Howie Hawkins de Nova York e o outro é o Dario Hunter da Califórnia. Bom, e aí então a gente vai pro assunto que a gente começou lá de como vai ser essas eleições, né, no meio desse caos todo, e o quanto já estão se preparando para que flua, né, em novembro. A sensação é que não estão se preparando, né? Primeiro porque os estados estão apertados de grana e estão morrendo de medo do que vai acontecer. O que aconteceu na Geórgia na semana passada já tinha acontecido no Wisconsin, né? Tem umas imagens de filas, assim, quilômetros, pessoas levando horas e horas na fila para poder votar. Isso não deixa de ser uma supressão de voto, porque as pessoas desistem, uma quantidade grande existe, não vai ficar lá 5 horas. A Lei Federal de Eleição diz, olha, a eleição começa no horário que os estados determinarem. Então, se o Wisconsin dizer, olha, vai começar às 6 da manhã, 5 da manhã, porque a galera começa a trabalhar aqui às 7, então começa às 5 da manhã. Só que só pode durar um período de 12, 14 horas. Porque quem tá lá tem que receber dinheiro. Esse dinheiro geralmente acaba sendo um reembolso federal. Então primeiro Sim, as pessoas são voluntárias, de um modo geral, né, para estar trabalhando lá. E esse foi um dos problemas, tanto em Wisconsin como na Geórgia e tal. O número de voluntários diminuiu absurdamente, né? As pessoas estão com medo. Até porque a maioria dos voluntários são velhinhos lá e tal, que são um grupo de risco, né? Então as pessoas estão com medo. Lá na Geórgia, para piorar, eles implementaram novos equipamentos de voto. E ninguém sabia mexer nas tranqueiras, né? Os caras não tinham nem os passwords para resetar as máquinas. E não deu tempo de treinar as pessoas, porque muita gente desistiu de ser voluntário em cima da hora. Então não deu tempo de treinar as pessoas e foi o caos na Geórgia, o caos. Só para comparação, JP, você falou das máquinas, né? Alguns estados têm urnas eletrônicas, outros não, outros têm um sistema de apuração eletrônico, mas no geral tem máquina custando, segundo dados aqui que eu tenho na minha frente, tem máquina custando de $3 mil a $100 mil. E como você está falando, não necessariamente elas funcionam. Bom, só antes da gente ir para a questão do voto pelo correio, tem que lembrar também que aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que a eleição eles marcam um dia, naquele dia que você pode votar, né? Aqui você começa a votar umas 3 semanas antes, você já pode aparecer para votar. Qualquer dia, desde que você esteja ali no horário mais ou menos comercial, é por isso que a gente falou, tem uma galera que é voluntário, só que o fiscal que tá lá verificando a coisa, esse cara recebe salário. E isso tem um custo.
Não, agora o custo para fazer o voto pelo correio vai ser muito maior. Na verdade é menor. O problema está sendo a fiscalização, JP. Não, olha só. Você vai ter que contratar muito mais gente para processar os votos. Porque uma coisa... Não, sim, mas isso que eu chamo de fiscais. É a galera que vai receber, que vai processar, que vai verificar. Mas uma coisa é essa galera processar a média que tinha de, sei lá, 24 mil votos que chegavam pelo correio. A outra é se chegar a 2 milhões de votos. Ou no caso do Wisconsin, como você mencionou, já são 1 milhão, que é o triplo do que eles tiveram em 2016. Pois é. Não, para ter uma ideia, nas eleições de 2018, que são aquelas no meio do período presidencial, né, 1/4 de todos os votos computados foram pelo correio. Já é um número alto, né? E o que eles estão esperando para essa de agora é que se pule para 70%. Aí a gente está falando uma quantidade de votos... É o triplo. Que os estados vão precisar contratar uma estrutura para escanear isso e processar, que eles não têm o dinheiro para fazer isso agora, no meio dessa confusão toda de pandemia. Os estados estão com a corda no pescoço. Né? Aí vem uma outra briga, né, que já começou. Os estados que, bem no começo da pandemia, tentaram aumentar, expandir o voto pelo correio. O Trump ameaçou cortar verba. Então também tem aí toda uma outra briga, tanto entre Estado e governo federal, como vocês já falaram de supressão de votos, né? A tentativa de evitar que determinadas populações votem. Então, porque o Partido Republicano tem a sensação que os votos pelo correio ajudariam o Partido Democrata. Isso é questionável, né? Estatisticamente, não se tem nenhuma prova que os democratas votam mais pelo correio do que os republicanos. Né? Exato. É a questão de você ter como verificar que a pessoa que está votando não está fraudando. Não, sei lá, você tem uma tia que mora no Alabama e só que ela é velhinha, 90 e poucos anos. Desde que ela consiga ainda assinar o nome dela na cédula, que é uma das coisas que eles usam para verificar que quem está votando é você mesmo, você não sabe se a pessoa que está marcando lá para ela sei lá, tá respeitando os direitos dela, se foi ela, aliás, nem poderia, né? Teria que ser ela mesma respondendo ali as perguntas e tal. Então, não tô justificando a preocupação dos caras, mas... O negócio é que isso gerou também uma outra polêmica grande na semana passada, porque o Trump tem sido bem incisivo contra o voto pelo correio, né? E ele andou colocando alguns tweets falando sobre fraude nesse sistema, falando um pouco sobre o que a Califórnia estava fazendo, não sei exatamente o que era. E aí o que aconteceu? O Twitter meteu uma mensagem e um link de fact-check nos tweets do Trump. Aí o bicho pegou. Né? O Trump ameaçando intervenção nas mídias sociais e responsabilizando. Né? Para quem não sabe, o fact-check começou um movimento depois das eleições de 2016, inclusive, das redes sociais bloqueando fake news. Né? Então, depois de toda aquela confusão, tudo o que se falou de mídia, o quanto influenciou na eleição de 2016 e depois em outros países, inclusive há estudos também sobre o Brasil, começaram a incluir esse filtro e agora o Trump caiu na própria armadilha, vamos dizer assim. Pois é. E o voto pelo correio, primeiro que não é uma coisa nova. Ele existe desde a Guerra Civil Americana, quando eles deram a opção dos soldados votar, porque rolou uma eleição presidencial no meio da Guerra Civil, e eles deram a opção dos soldados votarem. Quanto ao histórico de fraudes, é irrisório. Eu tenho um número aqui que nos últimos 20 anos, mais ou menos 250 milhões de votos por correio foram entregues. Desses, só 143 geraram convictions, geraram considerar culpado, né, de fraude. É irrisório. 143 de 250 milhões. É irrisório. O que é muito maior, e aí quem deveria ficar preocupado, na verdade, é o Partido Democrata, é a questão de eliminação dos votos. Porque eu peguei aqui um número também, esse número é da Flórida apenas. Cerca de 1% dos votos são rejeitados pelo correio. Parece pouco, mas é coisa pra caramba. Porque não preencheu direito, se você levar em consideração que tem eleição sendo decidida em algumas municipalidades por 1.000, 2.000, 3.000 votos...
Então, e aí quando você cai em quebrar esse número, você tem, por exemplo, que os negros, por exemplo, representam 9,4% dos votos recebidos, mas tiveram 14% dos votos rejeitados. E aí você vai juntando as demografias, por exemplo, jovens de 18 a 21 anos tiveram 4% dos votos rejeitados. Acima de 65, 0,5%. Aí você vai vendo que quem tem que se preocupar mais com essa situação é o Partido Democrata, né? Votos são rejeitados, nesse caso, por dois motivos. Um é, obviamente, preenchimento errado, ou então assinatura... Quase sempre pela assinatura. Ou a assina... pessoa esquece de assinar... Isso, mas o maior número é quando a assinatura não mete 100% que eles têm nos registros lá de documento. O que é muito subjetivo. Eu suspeito que uma das coisas que a gente vai ver em 2020 é a galera que vai esquecer de botar no correio. Porque... Não, falando sério, porque você recebe a cédula na sua casa mais ou menos que nem você falou. Um mês antes, talvez. 3 semanas antes que sejam, 3 semanas antes. Aí a galera falou, não, eu tenho até o dia tal pra mandar. E aí, só que a carta tem que chegar no dia da eleição. Então, se você... Até o dia da eleição, né? Tem que chegar até o dia da eleição. Então, dependendo de onde você morar, se você colocar no correio na segunda-feira, às vezes o correio não vai entregar na terça. A eleição é na terça esse ano. Agora mudando completamente o foco, imagina o caos que vai ser se chegar a 70% dos votos... E, vamos dizer, 60% deles chegar 2 dias antes do deadline da eleição. Quanto tempo não vai levar para se ter, de fato, o vencedor dessa eleição? Mas isso aí não é tanto problema, porque a apuração de voto por carta acaba sendo realmente depois do dia da eleição. Então, se chegar 2 dias antes, pelo menos eles vão ser computados. Só que é muito voto. Você tem razão que é um volume absurdo. Então, você não vai ter o vencedor? Não vai saber o vencedor. Não vai saber o vencedor tão cedo. É aquela coisa que a gente estava acostumado de ver. A CNN pode dizer que na Flórida vai ganhar fulano. Já não vai acontecer, porque com esse número aqui de votos. Eu queria mencionar que o estado do Oregon adotou o voto por carta como padrão em 1998. É o padrão até hoje no estado. E eu falei, por que eu falei que é um pouco mais barato? Porque você não tem que pagar, sei lá, ou por voluntário ou para ter fiscais presentes todos os dias quando abre essa eleição. Você só precisa pagar fiscais quando chegarem essas cédulas todas para, né, como a gente falou, tá verificando se chegou no dia certo, tá verificando a assinatura e por aí vai. Nessa brincadeira, o estado do Oregon acabou economizando quase 3 milhões de dólares até hoje. Para número de gasto não é um valor considerável, é um valor mais ou menos, quase que empate, né? Porque estão imaginando 400 milhões de dólares de custo das operações esse ano, né? É que a maior parte desses gastos acaba sendo com questões de segurança. Então é a galera que tá lá verificando cara crachá, né? Você mencionou Oregon, quase todos os estados permitem o voto pelo correio, né? A diferença é quem é o estado que manda para todo mundo, e aí a pessoa tem uma opção de votar ou não, e os outros que você tem que justificar por que você precisa de votar pelo correio. Como se fosse no Brasil que você justifica por não votar, né? Você vai lá e justifica o voto. Aqui você justifica por que você deve votar pelo correio. E o Texas, que é um desses, já disse, o responsável, né, pela eleição no Texas, ele já disse que a Covid não é motivo para votar pelo correio. Ou seja, já melou a parada lá no Texas. Não, mas parece piada tudo que a gente tá falando. Votar por carta. É óbvio que vai ter fraude, né? A galera no Brasil, principalmente, pensando assim. Só que é o seguinte, você tem que pensar que os Estados Unidos têm, de certa forma, guerra perpétua. Então você tem soldados no Afeganistão, você tem soldados no Iraque. Essa galera tem direito a votar. Então acabam votando por carta. Não, e eles têm um sistema definido. Eu vi uma entrevista com uma mulher que é responsável pelo negócio, dizendo que a chance de você fraudar é muito pequena, porque, primeiro, que eles não têm acesso de qual exatamente é o formato que muda de eleição para eleição.
e a outra que tem critérios muito específicos de textura do papel, que eles mudam também, até o peso do papel, porque o scanner só vai ler se ela estiver casando certinho o negócio, né? Se não estiver casando, o scanner não vai ler. Então a chance de fraude é bem pequena. Eu acho que nem é só isso, assim, o pessoal que tá aqui no Brasil ouvindo, falando, nossa, né, a diferença, por que são vários dias e tal. Acho que a principal delas tem a ver com voto ser obrigatório ou não. Porque aqui no Brasil o voto é obrigatório e o domingo de eleição, ou os domingos de eleição, são feriados nacionais com leis estritas. Que você não tem isso nos Estados Unidos. O fato do voto não ser obrigatório, né, e como o pessoal falou, você ter soldados no mundo inteiro e uma série de outras características, transforma essa ideia da eleição, né, da estrutura eleitoral muito diferente do que é aqui no Brasil. Esse talvez seja um dos motivos que não haja urna eletrônica, né? Um deles. Outro é porque o sistema de voto é muito diferente também. Então, aqui, um voto, a eleição é direta, né? Você simplesmente pluga a máquina no TSE e pronto. E aí você vai por estado, vai por delegado, vai por county. Não, e a quantidade de coisa que você vota também, porque você vota assim numas 40 pessoas aqui, né? Você vota no xerife, você vota no cara que vai administrar a companhia de água, você vota em todo mundo, né? O board da educação. Vota em todo mundo. Os referendos estaduais, os referendos de county. Mais os referendos, que é mais uns 30 coisas que você pode votar até a altura da cerca para guardar porco, você vota, né? Qual é a altura da cerca. Eu tenho um comentário sobre referendos esse ano, porque em 2016, quando eu votei na eleição, tinham ao menos 13 questões de referendos do estado da Flórida. Esse ano vão ter 6, porque por conta do Covid, da confusão toda, não rolou discussão, não rolou votação na Câmara Legislativa dos estados, no caso aqui da Flórida. Então só o que já estava acordado antes mesmo. Só o que já estava acordado antes dele. Então, por exemplo, a Flórida, se você me perguntasse 2, 3 anos atrás sobre a legalização da maconha recreativa, eu ia dizer, não, com certeza de 2020 não passa, mas não vai estar na pauta, não está no referendo desse ano. Diga-se de passagem, seria uma arma importante para os democratas, né? Eles fizeram as associações de onde os lugares que teve isso no referendo, a presença, o índice de votação subiu para dedéu, né? De eleitores democratas. Então, é mais um item aí para apimentar essa conversa. O Texas, por exemplo, não tem oficialmente, ainda não anunciaram nenhuma questão de referendo. É zero. Eu fiquei meio assim olhando e falei, caramba. A Califórnia, que ela realizou primárias há um tempo atrás, eles conseguiram passar algumas coisas, como, por exemplo, a venda de títulos para financiar algumas coisas do estado, mas fora isso, para a eleição federal, acho que só tinha 1 ou 2 questões. Uma outra coisa que eu ia dizer é com relação às leis, que a Isa falou, o Brasil, por ser obrigatório e tal, tem certas diretrizes que têm que ser seguidas, né? Os Estados Unidos não tem lei seca. Então você pode chegar lá no dia da eleição... Doidão, você pode estar doidão. O fiscal vai olhar e falar, olha, você consegue assinar seu nome? Você consegue assinar seu nome? Beleza, então você pode votar. Olha só, do jeito que estão as filas de 5, 6 horas, quando o cara chegar lá pra votar, ele já vai estar sóbrio de novo, cara. Up next. É isso aí, up next. Isabela Fontanella, conta pra gente, por que Araraquara não é mais a terra da laranja? Porque Atibaia agora, né, virou o novo point da política nacional. Você precisa achar alguém em algum sítio, por favor, faça aí uma verificação em Atibaia, porque tamo que tamo, né, gente? Não tinha jeito, a personalidade da semana caiu no nosso colo hoje de manhã. Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro. Ele era assessor na época que o Flávio ainda cumpria mandato na Assembleia Legislativa do Rio, foi preso hoje, a gente tá gravando na quinta-feira, né? Não é uma movimentação da Polícia Federal, tá, gente? É, na verdade, um mandato da Polícia do Estado do Rio. E ele foi preso em Atibaia. Sim, a ironia. E o sítio onde ele foi encontrado pertence a Frederic Wassef, que é o advogado do presidente Bolsonaro e da família, o advogado pessoal
dos Bolsonaro. Então, por que o Queiroz está aqui nessa pauta? Ele foi preso em relação ao processo que tá rolando na Justiça do Rio contra o 01, né, o Flávio Bolsonaro, no caso suspeito de rachadinhas. Então, para quem não sabe, a rachadinha é quando a indicação de pessoas, né, para cargos públicos, muitos deles laranjas ou fantasmas, e o funcionário devolve uma parte do salário pro próprio, então, deputado estadual. E o Flávio foi deputado no Rio entre 2013 e 2018. Os indícios são de movimentação entre 2007 e 2018, com o Queiroz sendo, na verdade, o grande operador do esquema, né? Até agora o cálculo tá em 2,3 milhões de reais movimentados nessa rachadinha toda. Pra quem tá acompanhando a história do Queiroz, né, gente? O Queiroz tá sumido há um tempo. Já rolaram várias piadas de que achavam tudo menos o Queiroz. E ele não tava foragido, isso muita gente acreditava que ele não tava foragido, ele só tava escondido há mais de um ano. E ele foi encontrado hoje, né? E principal queixa do Ministério Público é que há indícios de que ele continuava encobrindo o caso, manipulando provas e manipulando testemunhas. No mesmo mandato, entraram numa casa na zona norte do Rio, que foi declarada como bem do Bolsonaro e usada como um comitê de campanha em 2018. Ali em volta, o pessoal que estava observando disse que uma parede foi derrubada na casa e materiais foram coletados. Ainda não se sabe exatamente o quê. E a verdade é que é mais uma bomba dos processos contra a família Bolsonaro, que nessa semana já sofreram uma baita derrota quando o STF confirmou o processo contra as fake news por 10-1. Quem tá enrolado nessa do fake news é o outro filho, né? São vários, né? Eu fico perdido na contagem. Só quem tá bem na foto é o 04, né? Que continua pegando geral na barra. Gente, tá enrolado. Agora o cerco tá se fechando, né? Sim. Em torno de vários processos. E vamos ver como é que vai ser a reação dele também, isso tudo, né? Porque às vezes a pessoa, esse espírito belicoso dele pode gerar algumas reviravoltas aí na parada. Vamos ver no que vai acontecer. Só queria fazer uma observação que é o seguinte: a prisão, nesse caso do Queiroz, é uma prisão preventiva, ou seja, ela não tem data para caducar por conta de um item relacionado a questões de fuga. Então, como ele estava desaparecido e isso está causando obstrução de justiça, o STF entende que por bem ele deve permanecer preso. Não é isso o diferente STF, tá? É Justiça do Rio, tá? É Tribunal Criminal do Rio. Justiça do Rio. Vale a pena monitorar como fica a questão com a opinião pública, né? Porque um dos pilares da eleição dele era o combate à corrupção, né? E por mais que, se você comparar esses números que você falou aqui, 1 milhão aqui, 2 milhões ali, se você comparar com tudo que aconteceu para derrubar o governo do PT, esses caras são ladrões de galinha, né? Mas a questão moral da coisa não muda tanto, né? E eu acho que tem um outro ponto, JP. Tem um desgaste muito forte com o judiciário, né? Então, o governo Bolsonaro como um todo, e aí não só ele, mas várias figuras do governo, atacaram o judiciário, inclusive o ministro Weintraub, que caiu hoje, né, na verdade pediu demissão, atacaram o judiciário e o judiciário agora se manteve calado por muito tempo e agora tá passando uma série de medidas. Não tô dizendo que isso seja em represália, não é isso que eu quero dizer, mas a gente tá vendo esse grande desgaste aí entre os poderes também, não só as figuras, né, Bolsonaro e STF, mas entre os dois poderes, executivo e judiciário. Legal, up next. Isso aí, up next. Estatística. Os números A complexos. estatística é uma ferramenta. Gustavo, e aí? O que o Bureau aí do censo aqui nos Estados Unidos descobriu? Isso, JP. O Bureau do Censo nos Estados Unidos, que é quem realiza o censo nos Estados Unidos, é um departamento dentro do Departamento de Trabalho, fez uma pesquisa com relação à saúde mental das pessoas durante a pandemia. Então, eles têm dados fresquinhos que começaram a ser coletados agora no final de abril e encerraram agora no começo de junho. E eles chegaram à conclusão de que ao menos 1 em cada 3 pessoas nos Estados Unidos hoje estão apresentando sintomas de depressão e ansiedade avançadas. Não que eles não tivessem antes, é que a coisa
se agravou e tudo leva a crer que seja por causa da Covid-19. Entre as principais causas para esses sintomas, o órgão destaca questões de homeschooling e ensino à distância por conta, né, de terem as escolas fechadas, aquela coisa. Então, crianças, adolescentes que não estavam acostumados com o sistema... Então isso daí gera ansiedade na criança. Sim, na criança. Quando eu olhei aqui na pauta, achei que era nos pais que tinham que dar aula pra criança. Eu fiquei num estado de ansiedade imenso, né? Eu não sei como é que os professores aguentam, cara. Acho que tudo leva, né, uma coisa leva a outra, mas sim, em relação às crianças, em relação a elas terem que, né, compartilhar, ir pra aula sem ter os amigos ao lado, né? Então tem esse detalhe. E a outra coisa, e agora sim, com certeza com relação aos pais, em sua grande maioria, que são questões de perda de emprego ou expectativa de perda de renda, talvez a possível perda de emprego num futuro próximo, porque a empresa não está reagindo muito bem a certas coisas, acabam gerando esses transtornos todos. Mas para falar especificamente sobre isso e demais aspectos da saúde mental, nós trouxemos a Ana Arantes, que talvez você conheça do Nerdcast, talvez não, para falar um pouquinho mais fundo nessas questões. Ana, então antes de começar, a gente vai pedir para você se apresentar para o ouvinte do Podnext que não te conhece. Oi, eu sou Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento e eu sou doutora em psicologia do comportamento e da cognição. Legal. Eu queria saber, Ana, o que você pensa sobre esses dados do Census Bureau e, assim, que tipo de resultados você esperaria caso uma pesquisa similar fosse realizada no Brasil? Ou se você sabe se alguma já foi e tal? Eu acho que esses dados são bem representativos. Os profissionais de saúde mental já vinham percebendo, né, um aumento dessa demanda. E mesmo quem estuda o tema da saúde mental, olhando para o contexto, para o que está acontecendo na vida das pessoas, a gente já podia prever que essa situação de estresse, de isolamento social, isso tudo são fatores de risco para a saúde mental. Então a gente já poderia mesmo prever que ia ter esse efeito na saúde mental das pessoas. Sim, mas e com relação ao Brasil? No Brasil, eu não imagino que os números sejam diferentes, talvez sejam até piores, pela situação de saúde pública que a gente tem no Brasil. Então, se a gente já tem dificuldade com a saúde pública em geral, a saúde mental é ainda mais prejudicada, né? Por falta de profissionais, por falta de reconhecimento da importância de saúde mental, por falta de estrutura em saúde pública para a saúde mental. Então, algumas notícias já têm circulado. Tem uma coluna do Sakamoto na UOL em que profissionais de pronto-socorro, profissionais do SAMU têm relatado um aumento no número de casos de atendimento a emergências de suicídio, por exemplo. Recentemente também já saiu dados de que existe um aumento pela procura de remédios antidepressivos. Até os remédios fitoterápicos usados para depressão e ansiedade têm aumentado de procura. Outra pesquisa dá conta de que a busca na internet pela palavra insônia tem aumentado, sim, também gigantemente. Então, você vê que tem sinais, né? Apesar de não ter uma pesquisa dessa maneira formal, né, feita com método, a gente tem dados, ainda que informais, que dão conta, sim, de que esse impacto está acontecendo no Brasil também. Interessante, viu, Ana? A pesquisa, ela foca mais em ansiedade e depressão. Porém, quais seriam outras doenças ou sintomas que te deixam preocupada nesse momento aí, com quase 4 meses entre, vamos dizer, lockdown e quarentena, e começa uma abertura, etc. E quais as consequências que você espera disso? Ansiedade e depressão são realmente as condições mais importantes que a gente vai ver como reflexo do contexto da pandemia na vida das pessoas. Porque essas duas condições, esses dois transtornos, eles andam juntos, né? Então, é muito comum que a pessoa tenha ansiedade e depressão. Os sintomas, tem muitos sintomas que são comuns às duas coisas, né? Desesperança, um sentimento de que não vale a pena você fazer alguma coisa, porque o resultado nunca vai ser bom ou bom o suficiente.
a sensação de que nada do que você faz traz prazer, a sensação de alerta, de perigo iminente o tempo inteiro. Então, essas coisas são comuns tanto à ansiedade quanto à depressão. Eu acho que é importante notar que nessa pesquisa, os autores fazem uma ressalva de que esses sinais e esses sintomas relatados na pesquisa não são correlacionados diretamente com o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada ou de transtorno depressivo, né? Então, baseado em dados que eles já conheciam antes, eles projetam que mais ou menos metade apenas dessas pessoas que relataram ter esses sintomas, elas realmente seriam diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada ou com transtorno depressivo. Mas os sinais são importantes porque quando a gente começa a tomar cuidado com a saúde mental, ainda nos primeiros sinais, a probabilidade de desenvolver o transtorno fica muito menor, né? Então, eu acho que isso é um dado importante que a pesquisa tem mostrado. Agora, eu acho que também outras consequências a gente vai começar a ver, né? Como retração social. Então, as pessoas que já têm dificuldade de socialização, que já têm habilidades sociais diminuídas, elas estão perdendo oportunidades, né, de se expor, de aprender, de treinar essas habilidades, principalmente em crianças, né? Já falei da insônia. A insônia também é um sinal tanto de ansiedade generalizada quanto de depressão, mas ela pode ser em si um distúrbio, né? Então a preocupação, o estresse, ele acaba gerando a insônia. E outros fatores que afetam a saúde mental, como hábitos de exercício, de atividade física regular, hábitos de alimentação saudável, né? Hábitos de lazer. Então, todos esses hábitos que a gente já não tinha uma qualidade muito boa delas na nossa vida do dia a dia em condições pré-pandemia, né? Por causa do trabalho, por causa da economia. E agora, então, eles ficam absolutamente limitados, né? A gente não pode mais sair para tomar uma cerveja, ou ir numa praia, ou, né, ir no cinema, passear no shopping. A gente também está se alimentando muito mal, ou porque está em casa o dia inteiro sem fazer nada, então aquela coisa de ficar comendo besteira e beliscando. Exercício físico, né, é muito custoso você ter a disciplina e criar uma rotina de exercícios físicos sozinho, em casa. Às vezes não tem ambiente mesmo, condição material, um espaço, um equipamento, um acompanhamento. Então todas essas coisas vão acabar refletindo na saúde das pessoas e na saúde mental também. E com relação a consequências mais trágicas, como, por exemplo, suicídio, você teria algum dado, alguma coisa para falar ou explicar pra gente? Sobre o aumento da incidência de suicídio, eu realmente não tenho dados oficiais. Eu fiz uma busca rápida, eu não fui capaz de achar nenhum dado consolidado, pesquisa ou dado oficial do Ministério da Saúde. O que também não me espanta, porque a gente sabe que nesse momento no Brasil, o Ministério da Saúde tem sido muito negligente, né, para usar uma palavra suave, tanto com a coleta de dados relevantes para a saúde mental, quanto com a transparência, né, na publicização desses dados. Então, a gente não tem dados oficiais. A gente tem esses dados informais de relato dos profissionais, né, dos profissionais de primeiros atendimentos, dos socorristas, do SAMU, que relatam que tem, sim, percebido esse aumento em episódios que podem ser caracterizados como suicídio ou de confirmações mesmo de suicídio. O que é outra coisa que os profissionais de saúde mental já estão prevendo, já estavam prevendo, né, dadas as condições mesmo, né, que a gente sabe que, por exemplo, o isolamento social é um fator de risco muito grande para as pessoas que têm depressão e que podem ter ideações suicidas, porque o apoio social, ele é protetivo, porque a pessoa sente que ela tem a quem recorrer num caso de emergência, ela tem ainda recursos, né? Ela não precisa tomar medidas tão extremas quanto o suicídio para aliviar a dor, ela ainda tem a quem recorrer. E a rede de apoio social também é uma rede de monitoramento. Então, essa pessoa de alguma forma, tem outras pessoas que estão, né, monitorando, estão checando se ela está bem, se ela não está, e isso também é protetivo.
Então, é esperado que tenha, sim, um aumento em suicídios, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar do mundo. Um outro fator de risco para isso é esse sentimento de desesperança ou essa falta de perspectiva de futuro, que é um efeito colateral, né, da doença no sistema econômico. Então, a pessoa sente que ela vai ou já perdeu o emprego, ou já perdeu a empresa, ou já perdeu qualidade, padrão de vida, né? Ou ela sente que isso está em risco no futuro. Ela não sabe se ela vai conseguir terminar a faculdade para arranjar um emprego, ou ela não sabe se ela vai conseguir arranjar outro emprego, ou se vai perder o emprego que ela já tem, ou se a empresa dela, o comércio dela não vai falir, vai conseguir continuar. Então, todas essas perspectivas negativas também impactam muito, tanto na depressão quanto na ideação suicida e pode, sim, culminar aí num episódio de suicídio. E, Ana, esse agravo da saúde mental mundial, você acredita que ele pode deixar sequelas, vamos dizer, sequelas pro resto da vida? O que a gente pode esperar? Eu acho que sequelas, quando a gente fala de sequela, a gente sempre pensa em coisas negativas, né? Eu acho que pode afetar tanto positivamente quanto negativamente. Na parte positiva, a gente pode realmente começar a desenvolver, né, percebendo a gravidade da situação e sabendo mais, tendo mais informação, mais conhecimento sobre o que realmente tem efeito, tem impacto sobre a saúde mental das pessoas, a gente pode começar a organizar, a colocar em prática sistemas de proteção à saúde mental, né? Sistemas de melhoria, de qualidade da saúde mental das pessoas, prevenção de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, né? Um melhor acolhimento dessas pessoas, um sistema de saúde pública que dê conta de acolher essa demanda da saúde mental. Então, eu acho que isso pode ser uma consequência positiva a longo prazo. Na área aí das consequências negativas, né, das sequelas, observando eventos passados, a gente sabe que algumas práticas culturais, alguns hábitos e costumes das pessoas tendem a ser modificados quando acontecem esses eventos muito traumáticos. Então, o exemplo que eu estou pensando é, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, a população europeia que sofreu tanto com a própria guerra quanto com todas as privações, né, que a guerra trouxe, eles desenvolveram uma cultura de estreitamento dos laços comunitários, de ajuda, né, às pessoas que não tinham como se reerguer sozinhas. Então, todo um sistema de proteção social foi criado. Na Inglaterra, por exemplo, um sistema de saúde público, né, uma certa cultura, uma prática cultural de economia e de poupar para o futuro, de não desperdiçar recursos preciosos como comida, água. Então, eu acho que, de novo, podem haver mudanças, né, de hábitos aí, de costumes, de práticas culturais, que ao longo prazo me parecem positivas. Não consigo prever nenhuma sequela de saúde mental no sentido de realmente saúde, que além desse aumento de ansiedade e depressão que a gente já está vendo, na verdade. Bom, a entrevista já está chegando no fim, mas antes de encerrar, eu queria saber de você se, além de buscar ajuda profissional, existe alguma... Vamos dizer, existe algo mais que as pessoas podem fazer para estar lidando com esses problemas de saúde mental? Eu acho que buscar ajuda profissional é muito, muito importante. Então, busque na internet, não é fácil achar no Google, nas próprias redes sociais. Com um pouquinho de paciência, você vai achar profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, que podem oferecer atendimento online, né, para dar suporte online. A gente tem o recurso do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida, que é um atendimento especializado. Os voluntários são altamente treinados para dar suporte em emergências. Então, se você não tem a quem recorrer, se você não se sente à vontade para falar com um amigo ou um parente, recorra ao CVV. Eles estão preparados para atender essas emergências, para conseguir manter a estabilidade da pessoa até que um outro serviço mais estável ou de longa duração possa ser procurado. Falar com as pessoas, né? Falar com amigos, com parentes, com pessoas
que você se sente à vontade, falar sobre o que você está sentindo, né? Falar sobre seus medos, ansiedades, isso tudo é importante e é protetivo. As medidas preventivas, eu acho que são essas que a gente tá imerso, né, em informações sobre elas, mas nunca é demais repetir. Manter uma rotina, né, não ficar de pijama o dia inteiro, manter uma rotina de vida normal, né, então acordar mais ou menos no mesmo horário, dormir mais ou menos no mesmo horário, manter a sua higiene do sono, não ficar na frente do computador ou do celular ou do tablet, na cama na hora de dormir, manter hábitos minimamente saudáveis de alimentação e atividade física, né? Atividade física libera endorfinas no corpo, endorfinas são protetivas, né, de depressão e ansiedade. Buscar coisas que te dão prazer, então mesmo que você não consiga sair para ir para balada ou ir no seu cinema, então procure atividades que possam substituir, pelo menos momentaneamente, essas atividades de lazer. Então, as tais das lives, ou assistir uma série, ou começar um livro, ou aprender a fazer tricô, alguma coisa assim. E, por fim, não se cobrar, né? Não se cobrar de estar sempre saudável, estar sempre produtivo, estar sempre feliz. Então, todas essas coisas têm que ser feitas com parcimônia, né? Permanecer na sua rotina e manter os hábitos saudáveis não pode ser mais um fardo na sua vida, né? Então, de vez em quando, enfiar o pé na jaca e pedir uma pizza, enfiar o pé na jaca e dormir até mais tarde, passar um domingo inteiro de pijama na frente da televisão no sofá, não vai causar estragos na sua rotina e nem na sua saúde mental, e são momentos em que você se dá um descanso e se exime aí da cobrança por estar sempre na rotina, estar sempre saudável, estar sempre cuidando de tudo. Então, tudo isso é protetivo, são medidas de saúde mesmo, de qualidade de vida, melhoria da qualidade de vida. Aí eu tô enrolado nessa daí. Enfim, Ana, muito obrigado. E assim, agora o espaço é seu para você dar o seu recado e falar o que você quiser. Eu acho que o mais importante é as pessoas realmente tomarem conhecimento, tomarem consciência da situação, né? Muitas pessoas a gente vê o tempo inteiro nas redes sociais e na mídia e tal, a coisa de que muitas informações são gatilho para ansiedade, são gatilho para pessoas que têm problemas de saúde mental e a pessoa fica ansiosa, a pessoa tem pensamentos negativos e aumenta a depressão e várias coisas. Isso é verdade, sim, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, pessoas com transtorno depressivo tendem a sentir mais impacto em informações que mostram coisas negativas. Isso é um fato. Por outro lado, a gente tem algumas pesquisas com dados muito fortes, muito significativos, de que essa hiperproteção, né, essa coisa de se encapsular numa bolha e não ter contato com a realidade é muito pior do que possíveis episódios ansiosos ou depressivos causados por uma informação negativa. Porque essas pequenas informações negativas, né, os pequenos desgostos que a gente tem ao longo do dia, ao longo da semana, eles servem como vacina. A gente vai aprendendo a enfrentar aquilo, né, pouquinho por pouquinho, né, e vai se tornando resiliente, né, vai aprendendo a lidar, a sentir o sentimento negativo, a lidar com ele, a controlar e a seguir em frente. Enquanto que se você o tempo inteiro fica tentando se proteger de tomar conhecimento, de tomar contato com essas notícias, essas informações negativas, é como se você não criasse imunidade, né? Então, quando você toma contato, e é inevitável, a gente vive em sociedade, a gente está imerso em mídias digitais, a gente recebe informações, a gente é bombardeado por informações, quer a gente queira, quer não. Então, você não se vacina, não cria imunidade, e quando você toma contato com uma informação negativa, você não tem experiência e você não tem a habilidade de enfrentar isso, de lidar isso, de aceitar isso com calma para poder seguir em frente, né? Então, eu acho que uma coisa que as pessoas precisam realmente ficar muito atentas. Tenha muito conhecimento sobre a realidade, né? Sobre os fatos.
o que está realmente acontecendo, porque são essas informações que vão te instrumentalizar e te empoderar para tomar decisões mais acertadas, decisões que vão ter consequências mais positivas para sua vida, né? Para se planejar de maneira efetiva para o futuro. E isso tudo, né? Ter um planejamento de futuro, saber que você tem habilidade suficiente para lidar com situações difíceis, ter essa autoconfiança é importante justamente para que você não tenha sua saúde mental abalada. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dita mais vezes, as pessoas têm que ficar mais informadas sobre isso e elas têm que ficar mais atentas a isso, né? Tenha a sua dose diária de notícias ruins e aprenda a lidar com elas, a sentir, né, a perceber o que você sente diante de notícias ruins, aceitar que isso é normal. Ninguém fica feliz quando ouve, né, no Jornal Nacional o número de mortos diários, né, com a Covid. Ninguém, né? Talvez o presidente da República, mas ninguém costuma ficar feliz com isso. Então, é natural, é esperado que você sinta sentimentos negativos, mas o que você faz com eles, né? Ou quanto você deixa que isso tome conta da sua vida, dos seus pensamentos, é o que vai dizer, né? Qual vai ser a sua qualidade de saúde mental, né? Dali em diante. Então, acho que é meio por aí. Obrigadão, Ana. Até a próxima e up next! Economia mundial. E aí, Isabela, como é que anda o mundo econômico nessa semana? Vamos combinar que não tem grandes novidades por aí, né? O Copom cortou os juros mais uma vez aqui no Brasil, menos 0,75%, chegando à mínima histórica de 2,25%. Mas vamos combinar que essa carta aí já era marcada desde a última reunião há 45 dias. A ata já indicava que haveria outro corte dessa magnitude, de 0,75, já tinha consenso no mercado, estava tudo muito precificado na curva de juros. Só que hoje eu queria trazer um apanhado de dados e falar um pouco da situação brasileira nesse momento e quais são os próximos passos, né? Uma coisa que talvez não tenha ficado clara quando a gente já falou de taxa de juros e inflação é qual é a relação. Então, aqui eu vou falar o básico, tá, gente? Porque é um assunto super complexo, mas aqui só para vocês entenderem a lógica. Desde 99, o Brasil adota metas de inflação que são controladas pelas taxas de juros. Então, a lógica é a seguinte: quando os juros estão muito baixos, ou quando os juros estão no que se diz abaixo do neutro, né? Você tem um estímulo a crédito e consumo. Porque guardar dinheiro nos meios mais tradicionais, como a renda fixa, não vale tanto a pena e o crédito deveria ficar mais barato nos bancos. Foco aí no deveria, né? Com isso, você acaba botando mais dinheiro para circular no mercado, o que aquece a economia e estimula o crescimento. Só que quando você tem isso por um período muito longo, sem grandes ajustes, isso leva à inflação. Então, antes da gente ver a crise do Covid-19, por exemplo, esse era um dos temores nos Estados Unidos, que vinham há 10 anos de crescimento ininterrupto e meio que se esperava o momento que a inflação ia começar a estourar. O Covid veio aí e deu um freio de ajuste, vamos dizer assim. Quando a gente tem muito dinheiro circulando, uma economia superaquecida, o dinheiro meio que vale menos, né? E isso aumenta a pressão sobre os preços. A inflação, gente, é um sinal positivo. A gente aqui no Brasil tem a sensação que toda vez que se fala de inflação é uma coisa super negativa, porque existe um trauma da hiperinflação dos anos 80. Mas a inflação é um sinal de aumento da produção econômica. Só que se a economia está superaquecida, a inflação dispara e todas essas medidas saem do equilíbrio. Quando isso acontece, quando a economia começa a superaquecer, o que o Banco Central faz? O contrário, ele aumenta os juros para ficar mais caro pegar empréstimo e consumir vai ficando cada vez menos interessante, porque fica mais interessante poupar, fica muito caro gastar e esse tipo de coisa. Isso faz com que você tenha menos dinheiro circulando. Então, essa basicamente aí é a lógica de juros e inflação, tá? A gente já falou que o Covid-19 é super especial para esse lado de inflação e apesar das crenças do JP de que os preços vão aumentar, né, no médio prazo, não é isso que a gente tem visto nos dados de Brasil. Em maio, o IPCA foi menos 38%. Isso é, a gente teve na média da cesta de bens e produtos que compõe o índice, uma queda de 0,38% e
assim, o Banco Central olha para esses números e tá um pouco preocupado, né? Esse é o grande ponto, um dos grandes pontos dessa queda de 0,75. Tem sido muito rigoroso no corte de juros, porque ele tá muito fora da meta de inflação. Para 2020, a meta deveria ser 4 e o intervalo de tolerância entre 2,5 e 5,5. Atualmente, os últimos 12 meses, a inflação tá 1,88, sem o menor sinal de melhora, muito pelo contrário. O Boletim Focus, que a gente já falou que são as expectativas de mercado, coloca o IPCA de 2021 3%, ainda abaixo da meta de 3,75. O IPCA só convergeria para a meta em 2022. E então, assim, por isso que o Bacen continua caindo o juro, mas a gente precisa abrir um parênteses. As quedas na taxa de juros só fazem efeito sobre a inflação em mais ou menos 12 meses. O que quer dizer que essa queda brusca de 2020 não vai fazer efeito esse ano, mas também a gente não tá vendo efeitos no futuro. É por isso que sobe o preço da cesta básica, né? É que eu tenho informação aqui na minha tela que tá dizendo, ó, a cesta básica tem aumento pelo segundo mês e complica a situação de famílias que perderam toda a renda durante a pandemia. Pois é, o que eu acho que aqui é um bom parênteses, Gustavo? Quando eu falei ali em cima de que o IPCA de maio foi menos 38, existe uma cesta que calculou o IPCA, tá? Só que essa é uma cesta hipotética que envolve transporte, alimentação fora de casa, envolve uma série de questões. E essa inflação não é igual para todo mundo. Então, aqui no Brasil, já ficou claro, né, que a inflação de renda mais baixa, que aí são normalmente preços controlados como combustíveis e energia elétrica, e os itens da cesta básica, costumam acelerar mais rápido do que outros produtos e serviços da cesta. Então, costuma ter um cálculo só para a inflação de cesta básica, que é esse número que você está vendo, por exemplo. Tá? Então, assim, a gente aqui tá falando de índice nacional, mas ele realmente não é todo mundo que sofre o mesmo índice de inflação no país. Cada um tem a sua própria inflação, né? Obrigado, é isso que eu queria entender. Não, e isso, assim, a gente já falou, né, o quanto o Covid afeta, esse é um dos grandes fatores. Então, tá suprimindo muito a renda, tá tendo um baita efeito no consumo no país. Começando a reabrir aqui no Brasil e não tá superaquecido, não tá aquecido, não tá superaquecido, não, tá aquecido, ponto. E aqui a gente entra, acho que no grande ponto que eu queria trazer, que é onde é que a gente vai parar? Onde é que essa economia do Brasil vai parar? O Jerome Powell falou já que as taxas nos Estados Unidos não vão sair de zero até 2021. E aqui no Brasil, onde é que é isso? A ata do Copom deixou muita coisa no ar, deixou espaço para mais cortes, fala da manutenção de taxas baixas, mas se e somente se o aumento do dólar não virar inflação, o que até agora a gente não viu acontecer, dependendo dos dados da pandemia, a possibilidade de segunda onda que a gente já está vendo na China e em alguns lugares dos Estados Unidos, se isso acontecer vai ter ainda mais queda no consumo e isso pode levar à manutenção das taxas baixas ou mais quedas, mas principalmente gastos do governo. Então a gente já falou do aumento aqui de dívida, mas a ata do Copom enfatiza a necessidade de reformas. E aqui entra a minha notícia fresca da semana. Ontem, quarta-feira, o Guedes já disse que o governo acabou de elaborar todas as medidas de emergência para o Covid e agora vai se voltar nos próximos 2 a 3 meses para as reformas que mudarão a economia brasileira. Então, mais uma pauta que vai ficar aí em aberto. O cenário parece indicar a manutenção de taxas historicamente baixas de juros por um período mais prolongado, mas a economia brasileira continua patinando e temos que esperar aí exatamente qual vão ser essas reformas que vão sair do Ministério da Economia. Dá vontade de mandar agora vai, né? Não, só uma observação. Sabe quem recebeu auxílio emergencial? Que saiu a notícia essa semana? A esposa do Queiroz, que tá desaparecida. E o Guedes vai vender todas as empresas por trilhões, né? O pessoal, cara, gosta de se enganar, é uma coisa impressionante. O JP falou, agora vai. Vamos juntar com a pauta de personalidade, lembrando que o desgaste do governo Bolsonaro, também com o legislativo, pode criar dificuldades na aprovação dessas reformas, né?
Essas reformas é uma coisa muito nebulosa, é tudo muito no ar, tem umas reformas, mas ninguém bota no papel para dizer o que é e como que vai ser e como vai melhorar a vida das pessoas. Isso nunca é feito, essa assimetria. Então, por isso que fica o agora vai. Isso foi tentado nos primeiros 12 meses do governo Bolsonaro, mas a reforma da Previdência gastou muito mais capital político do que se achava e sofreu uma série de mudanças. E aí, logo em seguida, entrou a Covid, né? Então, assim, eu não vou falar que eu tenho fé, porque eu temo um pouco o que vai vir dessas reformas aí, exatamente qual é o formato que elas vão ter. Mas que elas são necessárias, elas são necessárias. Principalmente simplificação tributária aqui no Brasil, né, gente? Porque vão combinar. Eu também tô precisando reformar meu telhado aqui. Eu queria a mesma reforma administrativa, porque, nossa senhora, gastar dinheiro com jardim nessa altura do campeonato. Não fala. Up next. Up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. E JP, qual que é o nosso destaque bizarro dessa semana? Rolou então uma baita treta via Facebook, vídeos, etc. E eu não tô falando da Anitta contra a Ludmilla. Eu tô falando do presidente da Síria, o nosso bravo Bashar al-Assad e seu primo, Rami Makhlouf. E por si só é bizarro, né? Porque esse cara, Rami Makhlouf, antes de começar toda a guerra civil lá na Síria, ele era o cara da economia de lá. Ele era dono de tudo, né? Todas as grandes empresas, tudo passava por esse cara. Que se você for ligar os pontos todos, era sócio do presidente, né? Eles eram sócios nas paradas todas, né? Então, a briga por si só já é uma coisa. A forma como foi feita, os vídeos, cara, não sei se vocês chegaram a ver algum vídeo, o vídeo tá esse cara, o Makhlouf, sentado num chão de pedra de parece ser uma choupana lá qualquer, de uma aldeiazinha, numa situação bem tosca, descendo a lenha. Tu tá falando de um cara que é multibilionário, né? Que situação. E aí o governo do Bashar, o Bashar não respondeu diretamente a ele, mas o governo tem tomado algumas ações, tipo assim, já congelaram alguns assets, né, algumas coisas dele lá por dentro da Síria mesmo, mas isso representa muito pouco. O grosso do que esse entre parênteses, né, o Szinho, fecha parênteses, esses caras têm, estão fora de lá, né? Então, vale a pena monitorar o que os outros governos estão fazendo e olhando essa briga, porque tem dinheiro para todo lado. Na Europa, quando falo Europa, eu diria que quase tudo deve estar no Reino Unido, né, que vivem de lavar dinheiro dos outros, são os maiores profissionais nisso, mas em Dubai, Moscou e por todo lado tem dinheiro dos caras, né? Se nem eu começar a resolver confiscar o dinheiro dele, vai ser uma festa. Por outro lado, os Estados Unidos estão aplicando novas sanções na Síria agora. E sanções pesadas que envolvem as empresas. Antes eram os países que fazem negócio com a Síria, agora são as empresas que fazem negócio com a Síria. Então quem for envolvido com empresa que faz negócio com a Síria vai ter dificuldade de visto para os Estados Unidos, vai ter um monte de coisa. Então as sanções são pesadas. E você vendo os vídeos do cara lá sentado no chão de pedra, o que me veio na cabeça é que de repente não tá rolando aí uma coisa por debaixo dos panos para inserir esse cara como uma figura política, né? Você criar uma imagem dele diferente e inserir lá como uma figura política. Eu não sei, eu acho que a gente vai ver coisas aí acontecerem nos próximos meses. Aí é com os russos, viu, JP? Mas eu ia dizer que no caso específico de congelar, né, movimentação de dinheiro daqui e dali, de repente vaza uma informação dessas numa Wikileaks, num Panama Papers da vida, e aí a gente acaba descobrindo quem está sendo financiado, guerra não sei aonde, comprando de arma para tal lugar. Por isso que eu desconfio muito desse formato de vídeo que está sendo colocado. Do cara sentado lá no chão de pedra, como se fosse um aldeão, né? E isso é muito estranho. E isso tem alguma mensagem aí por trás de tudo. O cara já deu no pé, já tá escondido em algum lugar. Ah, não sei. Pra mim tá fish isso aí. Up next. Up next.
Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, Isa, vamos lá, conta pra gente agora por que o Brasil tá mais avançado que os Estados Unidos de novo, na questão dos bancos. Pois é, quem acompanhou meu Twitter essa semana sabe que a gente já zoou o Gustavo mais que o suficiente sobre isso, né? Porque os Estados Unidos ainda é um país que usa cheque. Tem que pagar distribuidor. Ainda assim, estamos rindo. Cheque pelo correio, né? Você bota o cheque no envelope e manda pro correio pra alguém depositar, né? É assim que funciona. Gente, então, esse é um momento, sabe, que a gente olha e fala, meu Deus, como este país é considerado desenvolvido? Jesus Deus do céu. Pois é, então, aqui estamos dando mais um passo em direção ao futuro, senhores floridianos. O Brasil é o primeiro país a testar o novo recurso do WhatsApp de pagamento pelo aplicativo. Atualmente só está funcionando de pessoa física para pessoa física. Os 2 usuários precisam ter conta corrente e cartão de débito, atenção, só débito, em um dos bancos registrados. Atualmente só Nubank, Banco do Brasil e Sicredi estão funcionando e não há custo para as pessoas envolvidas. E aí como é que funciona, tá? É como se fosse um pagamento através de cartão de débito, como se você estivesse passando o cartão, por isso que ele tem que ser débito e não crédito. E ele é registrado na mesma hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é intermediado pela Cielo e pelas bandeiras Visa e Mastercard, que são do cartão. Para registrar, basicamente, você só precisa colocar os seus dados do cartão e um código de segurança que pode ser recebido por SMS, e-mail ou app do banco. E pronto, você fica com o método de pagamento e o cadastro só precisa ser feito uma vez. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Eu gostaria de estar sendo patrocinado aqui pela Cielo, pela maneira de cada um, mas não estamos, né? Não estamos, gente. Nubank... Não estamos. Deveríamos estar, né? Mas não estamos. Agora, deixa eu te falar. Eu achei que era para pagamento geral, mas agora é de pessoa física para pessoa física. Porque isso aqui também tem, né? Somente. Chama Zelle, né? Eu faço direto. Eu pago um monte de coisa por Zelle. É diferente. O Zeller faz, o Venmo faz, mas é um pouquinho diferente. É diferente, JP. Quando você pensa, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem no PicPay, essas são carteiras virtuais. Que é mais ou menos a forma desses que é o que a gente você tem falou, aqui. isso aí. Não, mas o dinheiro sai direto da minha conta. Não, ele sai do seu cartão de crédito, não? Não, o dinheiro sai da minha conta do banco direto pra conta do banco da pessoa que eu mandei. É bem parecido com essa ideia. E não cobra nada, é de graça, viu? Tanto pra quem recebe como pra quem paga. Então, é bem essa lógica mesmo, então, JP. E aí vem o parênteses, não tem custo para pessoa física, mas o que a Cielo, a Visa e a Master estão dizendo é que a vantagem, na verdade, chega quando você começa a oferecer pro comerciante e pro lojista. Porque eles pagam taxa para essas bandeiras de cartão. Para você mandar um Zelle para pessoa jurídica, aqui você até pode mandar, mas o problema é que tem limite do quanto de dinheiro você pode transferir. Se eu não me engano, é 2.000 e pouco e tal que você pode transferir. E às vezes, quando você faz transação de pessoa jurídica, você está falando de valores maiores, né? Mas o de pessoa para pessoa... Por exemplo, eu pago um fornecedor, ou tipo assim, uma atividade que tem na escolinha da minha filha lá, de balé, eu pago por Zelle. Eu sei gente que paga aluguel no sistema do Venmo, mas o que eu ia dizer é que, pelo que eu entendi, vai ficar mais ou menos tudo consolidado no WhatsApp, não é isso, Isa? Essa que é a questão do WhatsApp, né? Porque o Zeller você tem que ter o app do Zeller, o Venmo você tem que ter o app do Venmo, o PayPal você tem que ter o app do PayPal. Esse aqui eu entendi, com o WhatsApp você vai conseguir fazer tudo. Essa é a lógica, porque a base de cliente é muito alta já, né? A base de usuários do aplicativo, não clientes. Agora, usuários abre a porta aí para umas, não fraudes, mas para pequenos golpes, né? Tipo assim, aquela coisa que você recebia, por exemplo, minha mãe, antes de ficar doente, quase sempre caía nessas paradas. Alguém que ligava para ela, tô precisando de dinheiro, não sei o quê, e ela mandava lá R$100 pra pessoa. Agora fica muito mais fácil pelo WhatsApp, né? Exatamente. Isso foi uma das discussões que tiveram no meu Twitter, né? Como é que vai ser isso? Porque o seu cartão fica registrado, a pessoa hackeia, né, o perfil de outra pessoa, a conta de outra pessoa, te pede o dinheiro e você manda na hora. Então, isso aí também fica. A questão é, como vai direto pra conta da pessoa, a pessoa que estiver fazendo a fraude, né, o fraudador, vai ter que hackear o WhatsApp e a conta, porque senão o nome não vai bater. Então, pode ter isso aí, né? Na verdade, isso tudo tem a ver, esse movimento todo no WhatsApp, tem a ver com o processo de Open Banking no Brasil.
Brasil, tá? Que foi a grande discussão que a gente estava tendo no Twitter essa semana, que repete um modelo europeu de uma ideia de que você vai, em um momento futuro, aqui no Brasil acho que são 6 passos, 6 períodos de implementação, em que todos os bancos vão estar conectados numa única plataforma e que o correntista pode fazer transferência a qualquer hora do dia. Então, um dos grandes questionamentos é, por que o TED não funciona 24 horas por dia? É um sistema que poderia funcionar. O WhatsApp, esse pagamento via WhatsApp, na verdade, está vindo meio que para quebrar o monopólio do TED, vamos dizer assim, entre aspas, né? O Zelle funciona 24 horas. Se quiser passar um agora, eu passo e entra na conta do cara agora. Essa é uma das ideias, né? Essa é uma das lógicas. A outra questão do Open Banking, que é a grande revolução, com o marco da Lei de Proteção de Dados aqui no Brasil, já ficou decidido que o cliente é dono de todos os seus dados e que ele pode compartilhar com quais instituições ele quiser. E aí, nesse último nível de Open Banking que querem implementar aqui no Brasil, você cede os seus dados a quem você quiser dentro da plataforma e isso vai gerar uma competição muito grande entre os bancos. Porque um dos problemas de crédito aqui no Brasil, uma das questões de taxa alta aqui no Brasil, é que só o banco com quem você tem relacionamento tem os seus dados bancários e sabe se você é um bom pagador, sabe sua renda. Então, se você tenta fazer relacionamento com outro banco, ele, em geral, por segurança, cobra uma taxa de juros muito alta. Então, se você está numa plataforma que qualquer instituição que você permita tem acesso aos seus dados, isso pode criar uma baita competição e uma queda nos preços. Inclusive, em relação ao TED, que é muito caro nos pacotes bancários hoje no Brasil e que pelo WhatsApp vai ser de graça. Eu acho isso tudo muito bacana, Isa, mas eu ainda prefiro meu cheque personalizado com personagens da DC. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Gustavo, o que está acontecendo com os porquinhos? Pois é, JP, notícia do meio ambiente essa semana vem da Nigéria. A gente tem observado notícias nos últimos meses com relação à China. A China tem tido muitos casos de febre suína africana. E acontece que não é exclusividade chinesa. Essa doença, né, como diz o nome, ela é uma febre suína africana, ela está presente na África. E aconteceu uma explosão de casos recentes na Nigéria nas últimas 3 semanas. E eles estão estimando que pelo menos 1 milhão de porcos já foram sacrificados. E eles esperam que vão ter que realizar muito mais abates. Quantos porcos? 1 milhão. Caraca! Porque eu vou chegar lá. Mas acontece que a doença espalha muito fácil entre os animais. A doença também se espalha por contato com algum equipamento, sei lá, você dá uma vacina, você dá alguma coisa, você pode estar passando para frente o vírus. A doença já foi registrada em pelo menos 25% do território nigeriano. E já gerou perdas de $50 milhões a fazendeiros, a maioria muito pobre. Vamos dizer assim, o crescimento da produção de proteína suína na Nigéria vem de um programa do governo para estar ajudando, vamos dizer, a galera mais baixa renda possível da Nigéria. Então fica aí uma ideia de o quanto isso afeta, né, $50 milhões, o quanto isso afeta a classe mais pobre da Nigéria. E, além disso, ela eliminou cerca de 20 mil empregos. A boa notícia... Tem boa notícia nisso tudo? Tem uma boa notícia, um fator positivo nessa história, que a febre suína africana ela não causa qualquer mal aos seres humanos. Né? E isso é importante porque, né, vamos considerar, né, a Nigéria ainda tem que lidar com Covid-19. Agora, tem que registrar que a letalidade é de 100%, é quase 100% para os porquinhos. Tá fácil nem pro lobo mal, maluco. Up next. Up next. Anote no seu calendário. JP, o que temos no nosso calendário histórico? Como eu continuo me recusando a olhar o calendário atual, vamos pro histórico. No dia 21 de junho de 1788, a Constituição Americana é confirmada. É ratificada lá no Congresso e a gente passa a ter
documento que é quase que santificado aqui, né? É muito diferente da Constituição brasileira, né? Que engloba todos os itens possíveis e imaginários que os caras conseguiram pensar lá na época. A Constituição americana é bem básica e aí você tem depois as emendas, né? E anexos. Isso quer dizer, e tudo mais. pouco menos de 2 anos antes de entrar em vigor, 1791, o Congresso nos Estados Unidos aprovou o Bill of Rights, né? E um pouquinho diferente do que acontece no resto do mundo, quem sanciona, no caso, a Constituição, são cada um dos estados. Então, se um estado falar, olha, eu não concordo com esse negócio aqui, já rola um veto ali, né? Então, dando uma importância extra aos governadores americanos. Isso aí. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, lança a Operação Barbarossa, que era a invasão da União Soviética e acabou sendo o derrubou, calo, né? O determinante. Era inevitável, porque esse era o plano original, né, do Hitler e dos nazistas. E o curioso é que a União Soviética foi, por incrível que pareça, né, foi pega de surpresa, porque eles tinham um acordo de não agressão e que o Stalin não acreditava que o Hitler fosse quebrar e quebrou, né? E aí depois eles se recuperaram, se refizeram e deram uma surra nos nazistas. Em junho 23 de 1940, o Hitler, aí no auge das suas vitórias lá pela Europa, ele faz a visita dele a Paris. Foi uma visita de triunfo, né? De marcar que supremacia do governo dele, das políticas dele, ele que tinha muito ressentimento contra a França por tudo que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial e os acordos firmados depois de consolidação da paz. Em junho 23 também, só que de 2018... primeiro de junho 23 de 1812, Napoleão ordenou a invasão da Rússia, olha só. Não deixa de ser curioso as épocas. Então, voltando aqui o que eu ia falar, junho 23 de 2018, aconteceu aquele evento, cara, que faz tão pouco tempo, mas que parece que foi uma eternidade atrás, quando aquele time de adolescentes, né, time de futebol de adolescentes, ficou preso dentro da caverna na Tailândia. E foi uma comoção global, né? O mundo inteiro aflito com o que ia acontecer e como iriam se salvar aqueles meninos. Teve até o evento bizarro lá do charutão do Elon Musk, teve tanta coisa, né? Mas o que eu queria ressaltar é que ali ainda houve um espírito de união global, né? Que é coisa que a gente está vendo tão enfraquecida em tão pouco tempo, né? Por fim, que eu separei aqui, também em junho 23, só que de 1997... a Força Aérea Americana publica seu último, né, report que nega que tenha acontecido algum evento de extraterrestre, né, de OVNIs, lá na cidade de Roswell, no Novo México, que virou cult dentro da ufologia, e eles continuam dizendo que foi um balão meteorológico que caiu e tudo mais, mas ninguém compra muita ideia. Mas eu costumo dizer, eu gosto muito do que eu acho que é o Guga Chakra que fala isso direto no Twitter, que se tivesse alguma coisa mesmo de Área 51 e de UFO, o Trump não resistiria, já tinha tweetado sobre Ou ninguém contou pra ele, né, gente? Ou pode ser, que sabendo disso, exatamente, ele tenta pegar o file e o nego esconde debaixo da mesa, né? Até porque é a mesma coisa, a mesma situação dos códigos da bomba atômica, não pode ficar na mão dele. Up next. Esse eu recomendo pra você. E pra terminar, sempre do nosso jeito mais querido, deixamos pra vocês as nossas dicas da semana. JP, o que você traz pra gente hoje? Nas últimas semanas eu tenho sido sempre o mais light, né? Então eu vou continuar nessa pegada aí. O Gustavo tá pegando pesado hoje, realmente. Então eu tô trazendo aqui um livro do gênero fantasy, que é um dos que eu mais gosto, né? Eu leio muita coisa de fantasy.
deveria ler menos, né, e mais outros, mas eu gosto muito de fantasy. Então, eu tô trazendo um que eu sei que tem em versão em português, que é o Chronicle... Eu não sei o título em português, desculpa, mas é um apanhado aqui, são 3 livros aqui que formam os Chronicles of the Black Company, que é do Glenn Cook. Ele envolve o que você está acostumado aí de quando se fala de fantasy, de magia, de não sei o que, mas ele traz um elemento que eu gosto, eu sou fã e tal, que é a parte de guerras entre grandes exércitos e tal, no meio, e muito bem escrito nessa parte das batalhas e tal. E agora eu tenho só que fazer uma pequena ressalva. Não é para todo mundo o livro. Quando eu digo que não é para todo mundo, é porque tem um estilo aqui que quase ninguém gosta. Para mim foi difícil engrenar de ler nele, até eu caí mesmo no gol. Foi difícil porque ele é escrito em primeira pessoa. Isso é muito complicado de ler atualmente. Tem pouca coisa e gera muita confusão. Se torna cansativo em vários momentos. Dito isso, é um baita livro. O nome em português, para quem quiser procurar, é a série de livros Companhia Negra. Tá bem traduzido. Gustavo, o que você traz pra gente? A gente já falou que vem aí uma coisa de peso. Então, Isa, é o seguinte, hoje a gente tem uma efeméride, né, que hoje estão completando 10 anos da morte do José Saramago. Então, eu resolvi recomendar Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro... né, já virou filme, tem várias coisas, mas eu queria destacar porque ele fala, mais ou menos no livro, que o não ver, né, a renúncia de padrões estéticos é o que efetivamente aproxima as pessoas, né, vamos dizer, derruba barreiras sociais, preconceitos, etc. E aí revela-se a real possibilidade do amor. Então tá aí, Ensaio sobre a Cegueira, um dos livros citados para justificar, né, o prêmio Nobel da literatura que o Saramago recebeu. Ele é o único a receber o prêmio Nobel de literatura escrevendo em português, né? Sim, ele é português Portugal, né? Mas ele é a única pessoa escrevendo em português. Eu queria só fazer um comentário. O Gustavo tirou ali um silver lining super positivo de Ensaio sobre a Cegueira. Assim como o JP falou, não é um livro para todo mundo, tá, gente? Tem umas partes bem pesadas. Eu, pessoalmente, não aguentei ler. Então, assim, o Gustavo tirou a parte bonita da coisa. Tem muita coisa ruim sobre a natureza humana também. Então, assim, vamos com calma. Sim, tem um filme do Fernando Meirelles. O filme é bem bom. Razoavelmente bem fiel, é bom. Então, procurem um material e... Não é mais boa leve, sorte. mas bem bom. Isa, o que você tem pra hoje? Então, gente, eu venho de novo com uma série da Netflix. Essa é uma série que já vem há um tempo, que é Explained. São episódios soltos, né, de 20 e pouquinhos minutos. E ele, como o próprio nome diz, explica alguma coisa. Tá rolando um spin-off de 3 capítulos sobre o Covid. E mesmo que você, assim como eu, esteja fugindo das super notícias sobre o assunto, eu recomendo muito você assistir esses 3 episódios. Especialmente o primeiro, que fala sobre pandemias e foi produzido antes da Covid, e o episódio 3 dessa série especial, que dá algumas dicas sobre como lidar com o isolamento. E aí a gente liga aí com tudo que a Ana trouxe pra gente hoje da nossa saúde mental durante o isolamento social. Bacana. É isso aí. Então foi isso. Como a Isabela já falou agora há pouquinho, contato com a gente pode ser via e-mail, o contato@opodnext.com, mas você também pode trocar uma ideia com a gente pelas mídias sociais, como gosta de dizer o pessoal. Pelo Twitter pode ser pelo JP_Miguel ou para o... Gustavo no @Gu_Rebel e... no @Bela Fontanella, tudo com 2 L's. E para falar com o podcast no @OPodNext, tanto no Twitter quanto no Instagram. Legal, valeu. Vai ter foto dos cheques do Gustavo no Instagram, gente. Com personagens da DC. Tá bom.